Olá, meu nome é Milena Ariano, eu sou psicóloga clínica e vim aqui hoje responder para vocês a seguinte pergunta: ansiedade, depressão ou síndrome do pânico? Como diferenciar e saber o que eu estou sentindo? Vamos começar falando sobre a depressão, que é a mais falada e comentada e também a que gera mais dúvidas. O estado de humor que define, basicamente a depressão é uma tristeza profunda e começa com a pessoa perdendo o ânimo e interesse pelas atividades do dia a dia e ficando apática e sem reação aos acontecimentos tanto bons quanto ruins da vida. É como se ela virasse uma espectadora da própria vida. As coisas estão passando na frente dela, os acontecimentos estão ali, mas ela não consegue interagir, é como se ela estivesse assistindo um filme, uma novela, em que tudo passa e você tá ali só vendo, só que na verdade esse filme ou essa novela é a tua própria vida. Você tem que tomar cuidado em sair falando que tá com depressão logo que acontece alguma coisa que te deixou triste por poucos dias, é uma semana um pouco mais difícil no trabalho, um pouco mais difícil com a família. Isso que você tá sentindo é um cansaço, é uma tristeza, é uma frustração, mas não necessariamente é uma depressão. Na depressão, essa tristeza é muito mais profunda e ela não passa com o decorrer dos dias e das semanas, e ela vem acompanhada também de outros sintomas importantes que você tem que prestar atenção, como a insônia, o desânimo, irritação, desinteresse nas coisas do dia a dia, falta de motivação, pessimismo, sensação de fracasso e, nos casos mais graves da depressão, pensamentos também com relação ao suicídio. Vamos falar agora então com relação à ansiedade. Assim como a gente falou da tristeza com relação à depressão, a ansiedade também é um sentimento relativamente natural do dia a dia e ele aparece de forma positiva, não? E pode existir uma ansiedade positiva, que é quando você está esperando muito o resultado de uma prova, quando você está esperando um casamento, um evento importante. São eventos normais da nossa vida e que trazem uma ansiedade positiva por conta de uma expectativa que você está gerando ali. Então, nesse ponto, a ansiedade que você sente é positiva, mas existem momentos da nossa vida em que essa ansiedade pode começar a gerar sofrimento, preocupação e medos exagerados, e aquilo começa a atrapalhar as atividades do dia a dia da pessoa. É nesse momento, quando começa a atrapalhar o teu dia a dia, que a ansiedade começa a virar um transtorno e que precisa de cuidado, atenção e orientação, seja médica quanto psicológica. Os principais sintomas que mostram que a tua ansiedade pode ter virado um transtorno são a agitação física e mental, a cabeça não para, o corpo não descansa, cansaço, irritação, dificuldade de concentração, tensão muscular, nervosismo e alteração do sono, seja por dormir muito, seja por começar a sentir muita insônia. Vamos falar agora um pouquinho sobre a síndrome do pânico, que é um agravamento desse estado de ansiedade que eu falei, que se transforma em crises repentinas de ansiedade, acompanhadas de muito medo e desespero, que geram sintomas físicos e emocionais muito fortes e até aterrorizantes, como medo de perder o controle, medo de ter um ataque cardíaco, medo de enlouquecer, medo de morrer, e que podem até te paralisar a pessoa e fazer com que ela tenha que procurar imediatamente o serviço de emergência do hospital em alguns casos. Um fator importante que piora, causa ainda mais desconforto em quem tem a síndrome do pânico, é não fazer a menor ideia ou ter o menor controle de quando ou se vai acontecer uma nova crise. A pessoa pode se fechar em si mesma, evitar sair de casa e, nos casos mais graves, querer dormir muito para passar o menor tempo possível acordada. Na imaginação dela, está evitando uma próxima possível crise. Os sintomas mais comuns da síndrome do pânico são a forte sensação de estar em perigo constante, medo de perder o controle, medo de morrer, sensação de estar fora da realidade, dormência, formigamento nas mãos e nos pés, palpitação, ritmo cardíaco acelerado, dificuldade para respirar, falta de ar e dores no peito ou na cabeça. Agora que eu falei sobre as diferenças entre eles, vamos falar um pouquinho sobre algo muito importante, que é como diagnosticar cada um deles. Algumas pessoas podem ser diagnosticadas ao mesmo tempo com as 3 patologias: depressão, ansiedade e síndrome do pânico. As recentes pesquisas têm mostrado pra gente que metade dos pacientes com transtorno de ansiedade vai desenvolver também depressão em algum momento da sua vida, e que a ansiedade costuma vir logo antes da depressão. A explicação do porquê isso acontece é relativamente simples. Quando a ansiedade é muito forte, sendo acompanhada de síndrome do pânico ou não, ela vem acompanhada desses medos intensos que eu falei e de uma agonia constante. Esse acúmulo de sentimentos negativos e persistentes
recentes impedem a pessoa de ver uma solução para o seu problema, deixam ela desanimada e mais fechada em casa, o que naturalmente pode, depois com o tempo, evoluindo para um quadro de depressão. Isso é o que acontece mais frequentemente, mas também pode acontecer o contrário. A pessoa primeiro desenvolve uma depressão e por causa dela começar a ter muito medo ou a sentir o desejo muito frequente de morrer, por exemplo, ela pensa nesses medos dela, fica ansiosa e dali começam a vir as crises de ansiedade, que podem depois evoluir e se transformar em síndrome do pânico. E para ter o diagnóstico correto, é importante que você procure um médico psiquiatra, explique para ele tudo o que você está sentindo, todos os sintomas detalhadamente e por quanto tempo você vem passando por isso, para que ele possa fazer o diagnóstico exato. E também é somente o médico que, após o diagnóstico, exame complementar, se for necessário, que vai poder te prescrever um medicamento e a dose que sejam adequados e personalizados para você. Outro ponto muito importante que eu gostaria de falar hoje é sobre como um psicólogo pode te ajudar nesse momento. Hoje em dia ainda se fala muito pouco sobre o tratamento psicológico e ainda existe um preconceito muito grande com relação a ele, pensando que é para quem está muito mal, muito perdido, até mesmo para quem é louco, tem um transtorno mental muito grave. Mas não é. O psicólogo é um profissional que vai, em primeiro lugar, te ouvir sem julgamento e entender a tua dor, para depois, junto com você, construir ferramentas para diminuir o teu sofrimento e encontrar soluções para a situação que você está vivendo no momento. Bom, deixa aqui o seu comentário se você gostou do vídeo, curte, compartilha com quem você acha que pode se interessar, quem pode estar precisando desse conteúdo no momento e se inscreva no canal do Minha Vida para não perder nenhum outro vídeo interessante como esse. Até mais!